Olá, bom dia. Mudou, né? Parece que mudou aqui o jeito de ver vídeo ao vivo e de enviar. Eu fiquei meio confuso aqui. Mas tô ao vivo, aqui na Rádio Inverso. O Mensagens que Chegam pela Manhã é o programa que eu faço todas as manhãs, ou sempre que dá, entre 8 e 10 da manhã. E eu tô ao vivo hoje aqui, então se você quiser acompanhar esse programa, que é um programa pra gente refletir, pra gente ter liberdade aqui, pra trocar ideia, pra se compartilhar, enfim. Fique à vontade, acesse radioinverso.com, ou então você pode baixar o aplicativo, ouvir pelo TuneIn, pelo Android. Então nós temos todas as possibilidades da gente estar junto aqui, tá? A música está terminando em 1 minuto e eu volto pro ar já pra gente fazer uma reflexão juntos. Eu quero conversar com quem está nos ouvindo e com quem está nos vendo, ou as duas coisas, né? Então eu vou voltar pro ar aqui, tá? Você pode acessar radioinverso.com e acompanhar. Aceita? Bom café, vamos lá. Vamos junto. Eu acho essa música tão legal, eu acho ela tão sensível, tão poética, Amor de Índio. Beto Guedes aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã, e aí eu fico naquele canto dos nostálgicos e dos saudosistas que ficam ouvindo músicas como essa, pensando assim, poxa, parece que não se fazem, ou não se preocupam mais em fazer músicas mais sensíveis, né? Até faz, mas não aparece. Eu tenho certeza que tem muito poeta aí que faz músicas. Aqui na rádio mesmo nós temos o Marlon, por exemplo, que é ouvinte da rádio e que nos manda a música, a gente toca a música dele aqui. Marlon, se tiver música nova, manda pra cá. Aliás, sempre que tem alguma música nova de algum ouvinte, de alguém que seja poético, bonito, cai aqui na programação muito bem, né? Mas a sensação que a gente tem é que não se compartilha mais isso. Talvez porque, apesar de nós estarmos vivendo, como eu dizia no começo do nosso encontro de hoje, na era da tecnologia, na era da informação, do compartilhamento, e eu acho isso maravilhoso, onde todos têm acesso a qualquer tipo de informação, né? Eu não sei se você tem a mesma sensação que eu, mas parece que, apesar disso, está tudo muito reduzido. Eu tenho falado sobre isso. Esses dias eu fuçando o Facebook, esses dias não, vários dias eu tenho essa sensação muito nítida, assim. O Facebook não, o YouTube. Facebook também. Mas, por exemplo, o YouTube é uma ferramenta maravilhosa, assim, de compartilhamento, gratuito, livre. As televisões, não só abertas, mas as fechadas também, estão sendo obrigadas a reverem os seus negócios e praticamente estão dando dias contados, porque a audiência cai, as pessoas estão migrando daquele conteúdo passivo, impositivo, por exemplo, da TV aberta, né? E optando em escolherem, e não só escolherem, mas produzirem, interagirem, essa coisa da comunicação ativa, né? Eu forneço conteúdo, eu interajo com o conteúdo. Eu, por exemplo, agora estou disponibilizando conteúdo na rádio e no vídeo, no Facebook e na Rádio Inverso. E eu estou agora vendo aqui as pessoas comentando, desejando bom dia, fazendo a interação, se for o caso, criticarem. Isso é muito legal na comunicação. No entanto, apesar disso e de todo o potencial que isso traz, não te dá a clara sensação de que as pessoas, mesmo assim, estão reduzidas, estão fechadas, estão sempre consumindo as mesmas coisas, sempre. Então você vai para o YouTube, para o Facebook, tem que ter a manchete sensacionalista. Veja o que fulano falou na cara do outro. Você não vai acreditar no que você vai ver. Notícias falsas, apelativas. Enfim, aquilo que a gente criticava, por exemplo, na TV aberta, está acontecendo nas mídias, nas redes sociais, no YouTube, da mesma maneira, indicando que a questão não é necessariamente a mídia, mas são as pessoas. E aí eu entro no que eu dizia no começo. Você que está me vendo no vídeo e não estava de repente ouvindo a abertura do Mensagens, eu dizia logo no começo do programa que nós estamos vivendo uma revolução na última década, especialmente, 15 anos talvez, pouquinho mais. Não chega a 20 anos essa grande revolução tecnológica que nós estamos vivendo, de acesso a conteúdos, a compartilhamento. No entanto, os homens e as mulheres continuam iguais. A gente pode evoluir muito rapidamente, não só em questão de tecnologia e de comunicação, mas em medicina, em astronomia, em conhecimentos teóricos, históricos,
A gente evolui e uma das características da maturidade, seja a maturidade individual ou a maturidade da humanidade, é a possibilidade de, pelo menos teórica, né, de acumular conhecimento e partir de pontos cada vez mais distantes, mais elevados, e produzir mais inteligência, e produzir mais entendimento. Mas isso não significa sabedoria. Então a gente vive numa era como nunca houve, né? Então nós lidamos com as pessoas, com as relações, com a comunicação, de uma forma que nunca nada parecido aconteceu na história da humanidade. A revolução tecnológica, científica dos últimos 20 anos, para não falar um pouquinho mais, mas eu acho que dos últimos 20 anos é uma revolução da comunicação que é absolutamente significativa, que colocou tudo de cabeça para baixo, subverteu. Eu sou um cara que vem do rádio e que no rádio viu isso de maneira muito clara, as rádios perdidas, sem saber como lidar com agora os conteúdos oferecidos gratuitamente. Ainda hoje não sabem, pelo menos boa parte das rádios, televisões e afins. No entanto, apesar de tudo isso, repare que as perguntas que nós nos fazemos, os anseios que nós temos, os medos que nós alimentamos, ainda são os mesmos dos nossos antepassados de 100 anos, 200, 1000, 2000, e assim vai. Leia textos antigos, observe a história, você verá movimentos que não necessariamente se parecem com os de hoje, primitivos num primeiro instante, mas mesmo esses, repare, que são alimentados por anseios, por medos, por questões que são absolutamente idênticas às de hoje. A gente pode ter nos aproximado do espaço. O espaço é um pouco mais conhecido agora. Fomos à Lua ou não fomos? Isso está em aberto em muitas rodas de discussão. No entanto, nós fomos ao espaço, né? Conhecemos o espaço, sabemos muitas coisas, coisas que antigamente eram consideradas sobrenaturais, temerárias. Hoje não. Eu estava pensando essa semana, há pouco tempo, sei lá, a gente está, olha, há 60 anos, tinha gente que via televisão com desconfiança, porque aquilo parecia algo do diabo, do demônio. Como, afinal de contas, alguém apareceria dentro de uma tela falando comigo? Como é que esse fulano entrou nessa tela pequenininha aí? Isso é coisa do capeta. Não tenha dúvidas que na década de 50, quando a TV começou a se popularizar no Brasil, havia esse tipo de pensamento. Claro que hoje isso é uma piada. Assim como muitos entendimentos, o que parecia naquele tempo ser sobrenatural e fazia com que tribos ou mesmo cidadãos urbanos se recolhessem e se escondessem embaixo da mesa, fazendo rezas ou simpatias para tentar diluir aquele fantasma, hoje é conhecido, são fenômenos conhecidos. Assim como muitas coisas que hoje são consideradas sobrenaturais não serão daqui a 10, 50, 100, 200 anos, porque o ser humano vai adquirindo conhecimento. Mas a gente continua igual, da mesma maneira. Nós ainda tememos o desconhecido, nós ainda tentamos responder à pergunta: o que vem depois da morte? O que é antes da vida? É antes da vida? É depois da morte? A morte é o fim de tudo ou não? E aí vem as religiões, vem as ideias, vem os pensamentos, vem as ilações, maravilha, tudo isso é válido. Mas nada disso é definitivo, ainda que alguns tentam de maneira ingênua em alguns casos, ou desonesta em outros, responder essa pergunta dizendo: é científico, a ciência já provou, a física quântica já provou, sei lá quem já provou, que é isso. Não, não é. Tudo que se fala em matéria de morte, de sobrenatural e coisas do tipo, ainda está no campo das especulações, e eu acho isso bom. Eu acho bom que o ser humano continue na mesma questão de Descartes, lá atrás, que queria saber se existe. Não só de Descartes, mas quantos filósofos que refletiram sobre a realidade. Platão e a famosa caverna de Platão, que mais adiante ganhou uma versão tecnológica e hollywoodiana chamada Matrix. E a gente continua nessas discussões: é Matrix ou não é? A realidade é isso que nós vemos ou é uma construção tecnológica? Repare, a questão do Matrix é a mesma questão de Platão. Somos os mesmos, somos iguais, não mudamos, porque na nossa condição mais essencial nós continuamos sendo bichos, animais
fungos. Eu gosto desse conceito de fungos, por mais ofensivo que isso possa parecer a algumas pessoas, mas quando eu caminho, por exemplo, no meio de uma multidão, anteontem, eu estava caminhando no meio de uma multidão, numa rua movimentada, e eu estava pensando isso. Seres humanos existem em todos os lugares, seres humanos estão sempre apressados, seres humanos estão sempre indo para algum lugar, fazer alguma coisa, pensando em alguma coisa, ocupados em alguma coisa. Seres humanos sempre terminam, seres humanos sempre apagam, seres humanos vão embora e nem param para pensar nisso, como fungos, como lesminhas numa maçã podre, uma em cima da outra, tudo ali naquela maçã, aquele movimento, aquela nós andando nessa maçã que boia no nada. A gente não para pensar porque as lesminhas são encantadas com as tecnologias lesmísticas. As formiguinhas que trabalham incessantemente num formigueiro carregando pedrinhas e galhozinhos e plantinhas e areiazinhas e coisinhas do tipo, restinhos de animais, para construir aquele enorme formigueiro, não tem ideia de que quando a gente passa pelo formigueiro, né, é só mais um. Que o nosso avanço e a nossa tecnologia também. Agora eu voltei aqui pro Facebook também, voltou a conexão no vídeo. Depois quem está vendo o vídeo gravado vai ver uma pausa, porque foi o momento em que a gente caiu por conta de sinal e voltou agora. E só para recapitular, eu estava falando para a rádio que apesar de todas as nossas importâncias e prioridades e valores, nós somos a mesma coisa, nós somos iguais e pequenininhos, lesminhas, coisinhas que se acham importantes. Por que esse pensamento? Por que não a ideia motivacional que a maioria faz e que vende pra caramba e que dá certo, né? Somos grandes construtores, motivadores do nosso futuro, co-criadores da realidade, o pensamento quântico, místico, holístico, bosta, nada. Só serve para vender livro. É claro que vale a pena ter um pensamento positivo, é claro que a gente vai construir, é claro, eu estou aqui também, é claro que a gente está querendo fazer coisas, mas isso tudo passa, não é nada, vale aquilo que somos aqui. E aquilo que somos não se reduz à importância desse bicho que vos fala, um bicho de barba, com unha, com pelos, eu sou um bicho falando. Para outros bichos que me ouvem e não entendem o meu idioma, minha voz é só um latido, é só um mugido, é só um piazinho de passarinho, é só isso. Nós é que nos damos importâncias demais. No entanto, o que nasce aqui como consciência, de alguma maneira te toca, se projeta nessa grande mente coletiva, de alguma maneira descrita por Jung, elaborada por outros, mas ainda não plenamente conhecida, e que no fim das contas nos faz. Eu não sou a tecnologia, eu não sou esse carinha que vos fala, eu não sou o que eu construo, eu não sou essa rádio. Eu sou um componente de algo muito maior que nós chamamos de humanidade. E o que é humanidade, como eu dizia agora há pouco, se não fungos que andam, lesmas que andam numa maçã podre? Como esse universo, como esse planeta, que está boiando no espaço, cheio de bichinhos na superfície agora. Nós agora aqui falando, imagina se você pudesse ver o planeta de fora, né? E ouvir todos os pensamentos, todos os ruídos, as vozinhas, tudo agora acontecendo, nesse momento no planeta. 8h26 da manhã dessa segunda-feira. Eu estou em Porto Alegre, você está em algum outro lugar, no Japão, na China, na Europa, em algum lugar da África, em algum lugar escondido no interior do Ceará. Pensamentos, importâncias, ideias, né, que fazem pessoas viverem ou morrerem, sofrerem ou se alegrarem, e que nos levam para onde? Para quê? Por quê? Por que que a gente dá tanta importância para isso? Por que a gente se envaidece tanto com a nossa evolução científica, tecnológica, nossos conhecimentos? Isso nos leva para onde? Para onde? Pessoalmente, e eu só estou compartilhando um olhar meu aqui, se isso não me traz um banho de humildade, se isso de alguma maneira não promove em mim um movimento que me vincula a você, a te aceitar, a te reconhecer, a te respeitar,
se isso não me torna mais humano e mais quebrado, mais tocado por essa condição frágil, perene e fugaz da nossa existência, se isso não me alimenta a consciência de que todo o resto, é distração, então não me serve para nada. Porque de alguma maneira vai me fazer pensar que eu sou maior do que eu sou e me colocar nesse mundo dessa forma, seguindo as mensagens que dizem: seja um empreendedor de sucesso, você chegará lá, conquiste, tenha, faça, suba. E daí? E daí? Qual a diferença? Mesmo na prática, se eu tenho um jato para mim ou se eu ando de ônibus. Além do conforto, é claro, é mais agradável, sem dúvida, andar de jato do que de ônibus. Tudo bem, mas eu estou falando uma questão mais ampla. Que diferença faz? O que muda? O que nos movimenta? E daí? Será que a gente não está entregue demais a importâncias que não têm importância? Será que nós não acreditamos demais nas mensagens da autoajuda, do empreendedorismo? Essa bobagem toda que a gente compra, é isso que nós chamamos de espiritualidade, né? E aí vem alguém fantasiado, oh, namastê. A gente não acha isso importante, oh, aleluia. Não é bobeira demais. A gente não fica brigando por política. O PT, o PSDB, a mídia golpista, a organização criminosa, tudo isso tem sua importância. Não estou dizendo que a gente deve considerar, nós vivemos numa sociedade onde a política conta, o dinheiro conta, a economia conta, as relações contam, o trabalho conta, empreender é legal. Entenda, o que eu estou falando não seja assim tão reduzido. O que eu estou dizendo é que talvez tudo isso, apesar de ter importância, não é o mais importante. O mais importante é o universo que eu estou construindo para o lado de dentro. E o universo que eu estou construindo para o lado de dentro é constituído dos significados que eu dou no meu caminho, nas minhas experiências, naquilo que cotidianamente eu vivo. Você sabe que desde a mais remota história o ser humano está buscando felicidade. Todo ser humano quer ser feliz, me incluo entre os seres humanos que querem ser felizes. É claro que eu quero ser feliz, é claro que eu busco felicidade. Agora, a gente já construiu tantas coisas, a gente já deu tantas respostas, a gente já aprendeu tantas coisas, enfim, e por que não respondemos ainda essa questão? Mesmo aqueles que de alguma maneira se arvoram na condição de dizerem eu sei o que é a felicidade, e aí vão dizer o que pensam, mesmo esses no seu mais íntimo momento se encontram muitas vezes com a infelicidade, com as questões mais profundas e mais ligadas à nossa condição contraditória de seres que anseiam pela eternidade, mas que morrem todos os dias, e que se veem morrendo, e que se percebem envelhecer, e que veem os seus pares indo embora, e que sabem que é compulsório, que um dia acontecerá conosco também, e aí será mistério. Esse contraste já é suficiente para, apesar de todas as nossas descobertas e presunções e respostas e arrogâncias, nós continuamos vivendo com aquela questãozinha não resolvida e que é justamente produtora de arte, produtora de humildade, produtora de filosofia, produtora de reflexões maravilhosas, o mistério. Sabe a história do Rubem Alves? Eu já falei algumas vezes aqui. Somos produtores de altares na beira do abismo. Construímos o altar na beira do abismo, nele colocamos poesia, música, literatura, coisas maravilhosas. Tudo isso ilumina o nosso rosto, mas quando nós olhamos para o lado, o abismo continua lá. Não vamos eliminá-los. A gente não vai trazer a resposta que vai nos tirar a inquietude por completo. Que bom! Então vamos usar esse material não para entregar aos vendedores de autoajuda barata, prometendo que você não precisa mais sofrer, você não terá mais desencantos nem medos na vida. Eu tenho a fórmula, queira, vou te programar neurolinguisticamente para agora você só pensar positivo e chegar lá. Bosta, bobeira, não é disso que eu estou falando. Use a sua inquietude, use a sua dor, use o seu desconforto de existir para produzir sabedoria, para produzir humildade, para produzir conexões, para produzir entendimento,
para que as intuições sejam ouvidas, para que você se conecte, para produzir relações. Muita beleza sai disso. Portanto, valorize também aquilo que não é respondido com a tecnologia, com a evolução científica, com as novas fórmulas de negócio, de economia. Não. Nós estamos todos juntos, compartilhando da dor da existência. Nós estamos como humanidade, eu estou dizendo, desde os mais remotos tempos, tentando encontrar respostas que não serão respondidas por completo, que não serão saciadas em definitivo, que de alguma maneira ainda nos fará recear pelo que virá, que fará com que no altar a gente seja iluminado por toda a produção linda que nós como seres humanos fazemos. No entanto, o abismo continuará lá, para nos lembrar quem somos e para nos lembrar o que podemos ser. Tá bom? Deixa eu dar uma atenção aqui para quem está no Facebook. A Leci Gonçalves diz o seguinte: além desse amontoado de moléculas, quem és tu? Pedaço de tudo e que só enxerga o sistema. Leci, a gente ganha mais sentido e mais importância quando esse tu se torna nós. A humanidade que a gente se refere, né? A humanidade tem sido assim, tem pensado assado, tem reagido assim, está indo não sei para onde. A humanidade é entendida como um ente, como um corpo. Mas esse corpo é composto de muitas células. E essas células são cada um de nós. Nós somos essas células que compõem a humanidade. De um jeito ou de outro, aquilo que fazemos interfere nesse movimento coletivo que nós não sabemos o que a história não identifica, nem pontua e nem encerra nas suas explicações teóricas, mas que, sem dúvida alguma, é tocado, né, por um mínimo pensamento, um mínimo movimento que cada um de nós resolve dar, assim como esse que a gente está fazendo agora aqui. Luciana Oliveira, bom dia. Deixa eu ver quem mais está comentando aqui. Eu vi que tinha um monte de comentário. Cris Cavalcante, obrigado Cris, bom dia. A maioria das pessoas estão dando bom dia. Tem um comentário aqui: bom dia Flávio, tenho ouvido suas reflexões. Você é um dos poucos influenciadores aí fora que de fato parece lúcido. A maioria são apenas crédulos disputando o mercado com outros sistemas de crença. De Eldson Valença, meu querido, muito obrigado de Eldson. Eu acho que é uma pena que muita gente boa, muita gente bem intencionada, muita gente a fim de compartilhar coisas legais, e tem, né, vai aos poucos, né, percebendo que isso pode se transformar num produto, né. Eu não tenho nada contra produto, dinheiro, mercado, não é isso, mas eu acho que determinados conteúdos, para serem livres, não podem ter nenhum tipo de âncora, e a necessidade de ter público, de ter dinheiro, de ter gente pagando, reduz o meu nível de liberdade. Então essa é uma barganha que eu não faço. Talvez por isso eu consiga me manter fora da gaiola, né? Eu não estou atrás de público. Sinceramente, tá aqui falando há, sei lá, mais de meia hora, não é um negócio que gera público. Um vídeo desse tamanho no Facebook não gera muita curtida ou visualização. Paciência, paciência. Tem gente que vê, tem gente que entende. E aí eu me dou por satisfeito. Obrigado, meu querido. Valeu. Obrigado, Nina. Tá desejando bom dia aqui. Romildo. Braulio, meu querido amigo Braulio Nápoles está aqui assistindo. Bom dia, meu amigo Braulio. Saudade de você. Fique bem. O Wildman está nos assistindo em Lençóis Maranhenses. Thelma, bom dia. Júlio César, bom dia. Eu estou com medo de apertar aqui e dar um off aqui na tela. Marcelo Lisboa, estamos aqui no hospital. Vitória, para a nova cirurgia da Cris. Agora ouvindo o amigo. Marcelo, tudo de bom para você, para sua esposa. Que tudo aconteça da melhor maneira. Fique bem, mande notícias, tá bom? Um beijo para vocês, tá? Acho que o termo é música singela. Acho que ela está se referindo a quando eu falei do Beto Guedes, né? Francisco Dutra, saudades de você lá em Brasília, na VMVTV do Caião. Obrigado, Francisco. Caio, um grande querido. Braulio está aqui, todos muito amigos, e foi um tempo maravilhoso para mim também, onde eu aprendi muito. Saudade de todos os amigos de lá também, da VMVTV. Deixa eu descer mais a tela aqui, que eu subi demais agora. Como é que é?
A voz do antigo Baixado e Travado. Pois é, José. Hoje mesmo eu mandei uma mensagem pro Luiz Brunner, do canal Baixado e Travado. Foi um prazer gravar lá. Vitor Castro, bom dia a todos, bom dia então, para todo mundo. Vamos fazer o seguinte, eu vou tocar uma música aqui na rádio. Quem puder, venha para a rádio, tá? Acompanhe aqui o que nós ainda vamos trocar até as 10 da manhã pelo nosso WhatsApp, pelo nosso aplicativo 51992461960. O nosso e-mail é o contato@radioinverso.com, e até 10 da manhã ao vivo, depois com reprises às 3 da tarde, às 8 da noite e às 3 da manhã a gente compartilha aqui tudo que está rolando aqui. Vamos aproveitar e fazer o seguinte, já que vocês estão animados, eu também. Vamos fazer assim, vamos durante um tempo, eu já vou emendar essa reflexão. Geralmente eu emendo com as músicas, mas agora eu vou emendar com os comentários aqui de e-mail e de WhatsApp. Vou ficar um tempo no ar aqui, até é bom para quem está vendo aqui ver como é que rola a coisa do WhatsApp. Ó, tem uma mensagem de Brasília aqui no 51992461960. Vamos ver aqui, ó. Bom dia, Flávio. Aqui é o Miranda, diretamente da cidade de Sobradinho, aqui em BSB, passando para dar um alô para todo mundo aí e desejar um bom dia a todos e um forte abraço e muito obrigado. Muito obrigado, Miranda. A gente está falando de Brasília, é o nosso amigo de Brasília que manda mensagem aqui pelo 51992461960. Bom dia, que música maravilhosa tocou no Mundo Incrível. Gilberto Gil, se puder me passa. Caramba, eu não sei, Ana. O Antônio é que programou, eu não estava ouvindo. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu já vou encaminhar agora pro WhatsApp do Antônio. E aí quando ele responder, a gente fica sabendo, juntos, né? Qual música tocou. Eu não tenho como ver agora, porque o programa já foi. Não estou achando aqui. Deixa eu ver se eu acho o WhatsApp do Antônio. Aliás, se você quiser falar diretamente com o Antônio, o WhatsApp dele pode ser por esse mesmo, nosso da rádio aqui, 51992461960. Depois eu encaminho a mensagem para o Antônio, ou pode ser pelo e-mail, 51992, ou pelo e-mail, contato@radioinverso.com, que é do Mensagens, e do programa do Antônio é mundoincrível@radioinverso.com. Agora foi. Mandei aqui a mensagem para ele, tá? Flávio, em alguns casos a internet aproxima quem está longe e distancia quem está perto. Essa frase aí já circula em um monte de lugar, né? Todo mundo é artista e o conteúdo cada vez mais de baixa qualidade. Precisamos ser seletivos e racionais com relação a qualquer tipo de mídia. É o nosso amigo... Qual que é o nome aqui do nosso amigo que mandou a mensagem? Eu estou puxando aqui para ver se eu... É uma carinha conhecida, ele já... Bom, depois me manda o nome. Você sabe que nós não somos obrigados a consumir conteúdo ruim, né? Mas acontece que a gente vai se acostumando a isso, a gente vai se reduzindo a isso. O grande problema de você eu estou dizendo de maneira geral, da gente não se disponibilizar a pensar, da gente se desacostumar a pensar, é que a gente deixa que outros pensem por nós, incluindo a questão do conteúdo. Então, o que está na massa, o que a galera ouve, o que a maioria ouve, será o que eu ouvirei. O que a maioria lê, será o que eu lerei. Veja os livros mais vendidos, ouça as músicas mais tocadas, as rádios mais ouvidas. E você vai ver que o conteúdo, geralmente o conteúdo popular, é baixíssimo em reflexão, em provocações, né, em expansões de clichês. Fica naquilo, porque isso retrata a condição onde nós estamos. Quando se fala que nós somos um país... Herculano que mandou a mensagem. Obrigado, Herculano. Quando se fala que nós somos um país onde a educação não é valorizada, a educação não é só a matemática, a história, a ciência, é também. Mas, sobretudo, a educação é um jeito de ver a vida, de nos ver e de nos colocarmos como seres humanos, de elegermos conteúdos que podem nos expandir, em nós gerar asas e não gaiolas. Isso tem a ver com a educação também. Por isso a educação não se reduz só à escola. A educação tem a ver com os pais, tem a ver com o ambiente, tem a ver com os amigos, tem a ver com um monte de outros fatores que, no fim das contas, nos forma. Somos deformados porque não valorizamos a educação nesse contexto mais amplo e aceitamos os alpícios, quando na realidade a gente nem sabe. Não é interessante que o povo saiba que cada um de nós nasce com um par de asas. É claro que tem gente que nasce com mais ou menos chances. Estou dizendo que todo mundo nasce com as mesmas condições. No entanto, dentro dos nossos limites, das nossas condições, nós podemos alçar voos maiores do que esses alpícios e essas gaiolas que geralmente nos dão. E a questão do conteúdo é só um exemplo nesse sentido. Obrigado, Herculano. Sandra de Bauru, em São Paulo, também manda um bom dia para todo mundo. Está nos ouvindo. Obrigado, Sandra.
A Lu de Itumbiara, em Goiás, está mandando uma mensagem dizendo o seguinte: Flávio, em versos a respeito do que você está falando, eu acho que somos condicionados e educados a seguir líderes, ao invés de nos ensinarem a ser livres. Eu costumo dizer, Lu, que líder, que mestre, enfim, mestre, né, é uma coisa legal. Mas mestre é o cara que não sabe o que é. O mestre não é o fulano que se diz mestre, que quer seguidores. Se você quer seguidores e depende de seguidores, e se você quer formar discípulos, já está muito claro ali que mestre você não é. Mestre é quem de alguma maneira ajuda aqueles que o admiram e de alguma forma se predispõe a seguirem, a terem asas, para que amanhã não sigam mais. Se o mestre está caminhando numa trilha e os seus seguidores não o abandonam jamais e são sempre entregues e são sempre devotos daquela figura, esse mestre já adoeceu. E já adoeceram os seus seguidores. Na minha opinião, a função de um mestre é dar asas. Você quer um exemplo? Todo pai e toda mãe são mestres, né? E qual é a função de um pai ou de uma mãe? Se não dar asas aos seus filhos. Eu sou pai de um adolescente. O meu filho tem 14 anos. E ele está nessa fase de voar. Sai o fim de semana, vai pra balada, vai pra casa do amigo, da amiga, fica lá, tal, namoradinha. Eu acho isso do caramba, eu acho isso muito legal. É claro que eu sinto saudade do bebezinho dependente. Mas imagina eu como mestre do meu filho, tentando manter nele a dependência que faria dele depender de mim a vida inteira, sabendo que amanhã ele pode saltar voos muito maiores do que os meus, né? A minha função é ajudá-lo a voar. E é assim eu penso que deveria ser de todos os mestres. Mestres que põem gaiolinhas e dizem o seguinte: agora você não se chama mais Sandra, agora você se chama Yeshela. Yeshela, eu acho isso de um infantilismo, de uma crueldade, uma maneira de ter poder sobre as outras pessoas, controle, domínio horrível. Eu posso ficar aqui falando de amor, de olha, namastê, vamos ser amor, porque o mundo precisa de paz, mas isso não conta, não são as palavras. Palavras são ocas se não vierem carregadas de alma, você entende, não? Eu tenho alguns textos que falam sobre isso. Palavras são casas, são como corpos. Esse corpo que você na câmera aqui no YouTube, quem está me ouvindo na rádio, eu estou ao vivo agora numa live aqui no Facebook, ou melhor, esse corpo que você está vendo é oco. Se nele não tiver o que alguns chamam de alma, outros de espírito, alguns de mente ou consciência, seja lá o que for, mas é consenso que em determinado momento o corpo apaga, os olhos perdem o brilho, a voz perde o tom, os movimentos se desfazem, porque tem uma coisa que sai. As palavras da mesma maneira, a mesma palavra pode ser usada para escrever um poema do Fernando Pessoa, Tabacaria, que nós ouvimos aqui na semana passada na rádio, e uma letra pobre de funk ostentação, um grito militar. A mesma letra, o que a modifica é a energia que está lá. Então esses tais mestres ficam falando do amor, porque nós somos o ego, a física quântica. Mas qual é a energia que se carrega naquilo? Produz liberdade, produz emancipação, produz ousadia de pensar, de questionar, produz, te faz se enxergar. E mesmo sendo grato àquele mestre, chegar a determinado momento você vai seguir o teu caminho, não vai mais depender daquele mestre. Faz isso, show. Caso contrário, se gera em você dependência, como o filho que faz 17, 20, 30, 40 anos e vai falar: meu pai me ama, minha mãe me adora, a minha mãe me liga todos os dias e diz: filhinho, põe o casaco, veja como minha mãe me ama. O cara de 40 anos. O meu pai, poxa, o meu pai não tem igual, eu mato pelo meu pai, porque o meu pai, quando eu estou no trabalho, ele vai todos os dias lá e me leva um lanchinho. Poxa, outro dia ele não pôde, eu nem lanchei, viu? Fiquei com muita fome, mas o meu pai me ama. Mentira. O pai tá te sequestrando emocionalmente. A mãe também. Eles podem não perceber, provavelmente não é de propósito, mas estão te infantilizando, proibindo o teu voo, a tua liberdade. Mesma coisa com os tais mestres. Então, cuidado, né? Obrigado pela sua mensagem, Sandra de Bauru. Um alôzinho de áudio aqui no nosso WhatsApp. Bom dia, Flávio. Um beijo a todos.
Bom dia, Nina, que nos manda mensagem de São Paulo aqui no 51992461960. Muito obrigado, Nina. Bom dia, Flávio, sempre bom te ouvir. É a Nene, de Porto Alegre, 51 é o código. Muito obrigado, Nene, tudo de bom. Mais uma mensagem de áudio aqui no 51992461960. Vamos lá. Versos. Cheguei agora, mas peguei o finalzinho dessa conversa sobre conteúdo e me lembrou uma coisa que esse final de semana até foi uma coisa que eu conversei bastante sobre, que uma dessas gaiolas e até jaulas, eu vou chamar, que eu acho que rola muito atualmente são os algoritmos, né? O tal dos algoritmos da internet, porque é essa coisa, né? Você vê um tipo de coisa ou curte um tipo de conteúdo, você vai ser massacrado com mais daquele conteúdo, mais daquela coisa. Ou sei lá, fiz uma busquei um tênis para sempre, vai me aparecer propaganda de tênis. Ou sei lá, minhas curtidas no Facebook são mais sobre um assunto, é isso que eles vão me sugerir. Então acho que isso também ajuda a empobrecer o nosso olhar, né? Acho que é uma forma de pôr cabresto na gente. E, enfim, e até o negócio do Netflix, né? Porque aquelas indicações, lá tem uma porcentagem, que o algoritmo não é baseado no que todos veem, o que você vê, não. É só baseado no que você vê. Então eles te oferecem mais daquilo que você já vê. Então a gente vai caber a nós mesmo ampliar esse olhar, a gente buscar, né, a gente fazer a curadoria do que a gente realmente quer acessar. Então é isso, gente. Boa semana pra todo mundo. Beijo, beijo. Vamos que vamos. Obrigado, Luna. Beijo pra você também. Toda razão. Aliás, tem muita gente que de repente vê muito o Facebook, as redes sociais e tem a impressão de que a maioria das pessoas estão fazendo determinados comentários, de ter uma visão muito parecida com aquela que a própria alimenta, quando na realidade é só uma ilusão. Isso está falando dos algoritmos. Tudo que a gente faz na internet é monitorado, absolutamente tudo. E tudo vai para um banco de dados, para um direcionamento inteligente de conteúdos que não te colocam de frente àquilo que é o contraditório, que é o diferente, mas que te expõem cada vez mais à sobrecarga daquela linha de pensamentos que você tem. Então, se você gosta, por exemplo, de ouvir rock na internet, claro, nenhum mal, mas cada vez mais o que você vai ter de oferta e de conteúdos na sua linha do tempo, enfim, no YouTube e tal, terá a ver com rock. Né? Se você é uma pessoa de esquerda, ou de direita, ou religiosa, evangélica, ou católica, cada vez mais a tua rede será alimentada com conteúdos direcionados ao seu interesse por uma questão comercial, uma questão publicitária. É mais fácil você direcionar produtos para esse público. E nós somos cada vez mais invadidos, não só pelos algoritmos, o Luna, mas também pela invasão de privacidade. Outro dia eu fiz um vídeo falando do Waze. Eu não sei se alguém já teve curiosidade para ver, não só no Waze, mas um monte de outros aplicativos, quantas concessões são exigidas ao você instalar um aplicativo gratuito. O Waze eu estava lendo outro dia, quer ver? Deixa eu ver se eu tenho aqui no meu celular, porque eu tenho o Waze, você vê. A gente acaba usando, né? E acaba tomando cuidado também com isso, fugir disso a gente não foge. Mas eu acho que de alguma maneira, saber disso nos reposiciona com mais cuidado, né, diante dos conteúdos que nos oferecem e dos conteúdos que nós temos. Então, por exemplo, eu estava falando aqui do Waze, deixa eu dar uma lida aqui. O Waze pede, ele quer ler o estado e a identificação do telefone, ler as suas mensagens de texto SMS ou MMS, receber SMS, tirar fotos e gravar vídeos. Tá aqui, tá nos aplicativos aqui, quem tá vendo na câmera. Gravar áudio. Você está autorizando tudo isso. Localização aproximada, GPS, beleza, aí a gente entende. Escrever dados de contato e ler dados de contato. Ler eventos, o calendário, informações confidenciais, ler o próprio cartão de contato, reconhecimento de atividade. Ler conteúdo do cartão SD. E modificar ou apagar conteúdos do cartão de memória. Adicionar ou remover contas, criar contas, definir senhas, encontrar contas no dispositivo, utilizar credenciais de autenticação de conta. Acesso total à internet e receber dados da internet. Configuração do Bluetooth. Executar na inicialização. Tudo bem. Controlar a vibração. Impedir que o telefone entre em suspensão.
alterar as configurações de áudio, escrever configurações de sincronização, ler configurações de sincronização, ler estatísticas, acessar comandos extras de fornecer de localização, enviar broadcast fixo, modificar configurações de sistema global. Enfim, por que o Waze quer gravar os áudios? Por que o Waze quer acessar a minha câmera? Por que esse tipo de coisa? Tirar fotos e gravar vídeos. Por que o Waze quer ler minhas mensagens de SMS ou MMS? Por quê? E entre outras coisas que nós lemos. Isso tudo é do nada, isso tudo é coincidência. Nós estamos fornecendo para uma indústria muito poderosa e muito persuasiva todos os nossos hábitos. Tudo que nós pensamos, tudo que nós falamos no privado, todas as nossas conversas, tudo aquilo que a gente está fazendo está servindo de informação para nos prender. O que se discute no mercado e que se vende, né? Não, isso é para facilitar o seu acesso. Realmente, de um lado, facilitará. Vai chegar uma hora que você vai chegar numa loja e, ao passar pelo sensor, não haverá necessidade do vendedor, né? Já haverá uma identificação que dirá: Flávio, tudo bem, você gosta de aviação, temos aqui um produto assim, você gosta de café, então ali à esquerda, não sei o que. Óbvio que te facilita, mas por outro lado te torna cada vez mais dependente de uma carga publicitária, uma carga de conteúdo que vai te desaprendendo, te fazendo a desaprender, desacostumar, de escolher, de lidar com o contraditório, de conhecer coisas novas. Nós vamos nos tornando reféns, sequestrados dos nossos próprios vontades e das nossas próprias facilidades. Cada vez mais o mundo vai seguindo nessa direção. Outro aprisionamento, outra jaula é a guerra contra o terror. A violência que é disseminada nas televisões, nos jornais, na imprensa de maneira geral, também não é gratuita. O medo nos torna mais dóceis. O medo nos faz consumir mais. O medo nos faz questionar menos. Por que a religião trabalha tanto com medo? Questiona e vai para o inferno. Está indo contra Deus. Eu recebo essa acusação direto. Você está indo contra Deus. Você está questionando a Deus, um dia vai dar contas. E eu jamais, isso eu sempre respondo, eu não me sinto na condição de questionar Deus. Eu sou um fungo. O que eu questiono são as nossas crenças, é a nossa cultura, são os nossos dogmas. Eu não estou falando de Deus, eu estou falando da gente. No entanto, as pessoas são condicionadas a não questionarem, né? A autoridade, Deus, o mestre, o guru, a religião. Então nós somos cada vez mais passivos, cada vez mais gado, cada vez mais entregue a um tipo de consumo, um tipo de conteúdo, um tipo de pensamento que não nos dá asas. Aí nós voltamos para aquilo que a gente falava agora há pouco. Se o pensamento que você, se a filosofia, o pensamento, enfim, que você busca, o mestre, né, te dá asas, show. Caso contrário, esquece. E asa é justamente essa liberdade de voar, de pensar, de seguir o teu caminho, de ter os seus pensamentos, de concordar ou discordar. Não é errado. Hoje você pode pensar de um jeito e pode fazer todo sentido. Amanhã você pode pensar de outro. E daí? Né? Quem é que é o dono da verdade? Quem é que tem acesso a todas as informações? Quem é que sabe tudo? Você sabe aquele exemplo que eu sempre dou e que vale nesse caso também? A verdade, né? E eu acredito que existe verdade. Eu só não tenho ideia de qual seja. A verdade é como uma pedra de 5 toneladas. Nenhum de nós é capaz de carregá-la. O máximo que a gente pode carregar é uma lasquinha dessa pedra. Eu carrego uma, você carrega outra. E essa lasquinha é relativa, é pequena, é um fragmento. E às vezes as pecinhas são assimétricas, o que dá a impressão de que não vem da mesma grande pedra. Mas quem diz que todas as lasquinhas de uma grande pedra devem vir simétricas, devem se encaixar? Quando você entende isso, você perde o medo. Isso é muito bom. A gente está falando aqui sobre perder medo, né? O medo artificial, o medo incutido, o medo desnecessário. Gilson Dutra, meu querido amigo, eu vi você aí. Gilson, um grande amigo, que bom que você está aí. Às vezes eu vejo aqui pessoas que estão assistindo, vão aparecendo aqui. Abração, meu amigo, saudade de você. Flávio, bom dia, ouvintes, eu sou Alex Veiga, morador de Santa Mariana, região norte do Paraná. Gostaria de compartilhar um pensamento que criei relacionado à música. A música é o elemento mais forte que a arte possui. Através dela, cria-se personalidades boas ou ruins. Isso depende do conteúdo da música.
Também quero parabenizar pelo excelente conteúdo compartilhado em suas redes. Fiquem em paz, abraços. Muito obrigado, meu amigo Alex Veiga, que nos compartilha o pensamento dele aqui no nosso WhatsApp, no 51992461960. Mais uma mensagem de áudio aqui. Vamos lá. Bom dia, Flávio. Bom dia, Inversos. Aqui é a Erika Espanha. Faz um tempinho que eu não estou ouvindo a rádio. De vez em quando eu ouço, mas não participo, fico quietinha. Flávio, essa reflexão de hoje a respeito da internet, do Facebook, às vezes eu percebo o seguinte, às vezes a gente vê muito isso, questão política, né? As pessoas assim postam uma coisa, em seguida o outro já posta, criticando o outro que postou. E assim, vejo vários assim, não diria ataques, mas ofensas indiretas, essas coisas assim, porque a pessoa não pode expressar uma opinião que a outra já condena, um ou outro condena. Então acho que na internet falta um pouco, no Facebook, pelo menos redes sociais em geral, acho que falta um pouco de respeito, acho que a opinião do outro, respeito ao espaço do outro, acho assim. Eu, por exemplo, às vezes eu tenho alguém no meu Facebook que posta conteúdos que eu não considero relevantes, porém essa pessoa é uma pessoa querida, é uma pessoa do seu meio, então assim, eu não vou condená-la pelo que ela está postando, e sim eu vou ficar na minha, ou deixo de seguir, tem várias opções para se fazer. Algumas pessoas vão até além, bloqueiam. Mas eu acredito que assim, eu acho que cada um nas redes sociais fala o que quer. Claro que nem tudo é para se falar. Eu acho que tem coisa que a pessoa podia guardar para ela, mas assim, para não haver esses ataques, esse tipo de coisa, né? Como a aluna mesmo falou, outra coisa, né? A questão de a gente pesquisar, nossa, eu vi um negócio legal na internet, e aí você é bombardeado, né, no Facebook, e-mail, qualquer coisa, apinhos, e vai ficar aparecendo toda hora propaganda de uma coisa te obrigando, achando que você quer consumir aquilo, sendo que às vezes você acessou por curiosidade, às vezes não é nem porque você gosta daquilo, às vezes é por curiosidade, né? Mas é isso, eu acho que a gente precisa haver um freio, mas é difícil, né? Estamos falando de internet, uma coisa que é uma rede mundial, então é difícil colocar freio nas pessoas. Eu acho que quando cada um reflete a respeito do que está fazendo, acaba caindo em si, eu acho que as coisas vão melhorar, assim, acho que as coisas acabam melhorando. Mas vai de cada um, acho que a gente tem que só respeitar a opinião do outro, respeitar o que o outro vai dizer, cabe a nós se vai nos afetar ou não, né? Mas é isso, quero desejar a todos um bom dia, uma ótima semana, e Flávia, continue assim, sabe, nos levando à reflexão, nos trazendo assim, essa abertura, essa fresta, né? Que a gente possa, a partir dela, olhar de uma outra forma, ter outras percepções, né? Eu acho que isso é importante pra gente. Eu acho que as pessoas veem um lado, eu acho que tem várias percepções para uma mesma coisa, né? Eu acho que cabe a nós enxergar um pouquinho mais e um pouco mais além, pra gente poder realmente ver o que realmente é importante, é relevante a gente se importar ou a gente não se importar. Grande beijo, Flávio, beijo a todos os inversos, bom dia a todos. Obrigado, Érica, beijo, bom dia para você também, Érica Espanha, que mandou a mensagem aqui pra gente. Érica, eu acho que jamais deve se proibir isso. Ainda que na internet, e é inevitável que alguns excessos aconteçam, que aconteçam. Eu acho que os males dos excessos que eventualmente acontecem na internet, de divergência, de confrontos de opiniões, são muito menores do que os eventuais males de proibir, porque quem proíbe baseado no entendimento do que é o certo e errado, e esse entendimento é sempre autorreferenciado.
né? Portanto, é sempre desigual, é sempre injusto. Eu acho muito mais relevante a peneira de cada um, a peneira da liberdade. Então há conteúdos que não me interessam, há brigas que eu não entrarei. Por exemplo, eu estou acostumado, eu que há muito tempo, há muitos anos já tenho conteúdo na internet, vídeos, áudios e tal, eu estou acostumado a tomar porrada, né? A tomar xingamento, enfim. Não é a maioria, felizmente, mas acontece. E eu sei que isso faz parte, né? Tanto é que todos os meus canais, o YouTube, o Face e tal, são abertos. No YouTube, por exemplo, se você for entrar nos meus vídeos, e alguns talvez mais polêmicos, você vai ver um batalhão assim de xingamentos e tal. Eu não apago, eu não fico brigando, tá lá, né? Porque eu acho que isso também é pedagógico, isso também expressa até aquilo que eu estou dizendo ali no vídeo. Então a gente deve entender isso, obviamente que não é o ideal, mas entender como um preço, um reflexo da liberdade. Eu sou a favor da liberdade plena. Eu acho que quanto mais... E eu sei que não foi isso que você disse, não tô dizendo que foi, tá? É só para a gente refletir a partir de um ponto aqui do proibir ou não. Quanto mais liberdade, melhor. Agora, você tem razão, o conteúdo da internet, as discussões, são sempre irracionais e refletem essa polarização que nós, como seres humanos, esse fundamentalismo, muitas vezes aceitamos viver. A polarização hoje não é só um assunto voltado à política. Se está na política, porque reflete que em nós há essa predisposição que oportunamente foi valorizada pelos políticos para tirarem proveito próprio, né? Então os políticos gostam da coisa do nós somos heróis, eles são vilões, enfim, justamente para se beneficiarem de uma condição que está nos seres humanos. Eu me lembro da história do Saramago, do barquinho, Deus, o diabo e Jesus, e aí em determinado momento, quando Deus percebe que o diabo pode se transformar em alguém bom, né, ele fala assim, não, jamais, sem você eu não existo. Saramago fazia uma crítica, as pessoas se ofendem, falando de Deus. Não, Saramago, assim como eu, era um fungo. Então tudo que ele estava falando é sobre nós, sobre nossa cultura, nossos pensamentos e o nosso jeito de acreditar. Para a gente acreditar em Deus tem que ter o diabo. Para a gente acreditar no político tal tem que ter o antagônico. Para a gente pensar de um jeito tem que ter de um outro. Para a gente pensar que está na luz, necessariamente vamos ter que colocar os outros na sombra. Então essa é uma dicotomia presente no ser humano e a gente deve identificá-las em nós mesmos, né? O dia que a gente desabilita esse contraste desnecessário no nosso olhar, isso lidaremos melhor quando isso chegar até nós. Está na gente também, né? E a gente deve atentar para isso. Tá bom, Érica? Obrigado. Para quem está ligando o rádio agora aqui na Inverso.com, nós estamos há um tempão no Facebook fazendo uma transmissão em vídeo. Inicialmente a intenção era só fazer a primeira reflexão, mas enquanto a gente estiver com recados chegando aqui no WhatsApp e no e-mail, vamos manter assim. Deixa eu só, eu estou muito voltado para o vídeo e estou meio relaxado com a rádio. Deixa eu botar nossa trilhinha legal aqui, que é a trilhinha que eu uso. Deixa eu ver aqui, ó. É a trilhinha que a gente lê os recados aqui. Tá até sem fone. Pronto. Deixa eu voltar ao meu modo radialista também. Apesar de continuarmos aqui no nosso Facebook, ali no meu perfil, no Flávio F. Siqueira, tá bom? Mais uma mensagem de áudio aqui, vamos lá. Bom dia, Flávio, bom dia a todos da rádio. Esse tema do medo é muito interessante. É o que nós pensamos que nos aprisiona, não é muito o que está em volta, não é o que está interagindo conosco. Quando a gente se dá conta disso, aí sim começa a ficar uma coisa mais tranquila, né? O lado psicológico, a qualidade dos pensamentos é que vai fazer com que o externo seja refletido tanto em serenidade, tanto em paz, quanto no medo ou no estresse. Então, assim, não só no curso, né, que é maravilhoso, a vida em curso tem pautado isso, que o nosso universo, né, a nossa verdade, a nossa liberdade é que é importante.
né? E o pensar aí eu pauto como primordial. E como fazer isso? É o aquietar, né? Nem que seja 5 minutos por dia. Você, eu acho que é master nisso, em dizer que precisamos, né? Quando eu até te vejo muito acelerado, é porque eu tô trabalhando, é porque o programa... Eu falo, gente, tá fugindo da regra. Porque mesmo na vida louca, corrida, a gente tem que realmente fazer uma pausa, né? Isso é imprescindível. Um bom dia a todos e linda semana também. Muito obrigado, Alexandra, para todos nós. E olha, você sabe que isso que você falou agora, foi legal você tocar nesse assunto. Eu sou um cara que há muito tempo tenho falado do aquete-se, né? Mas eu sou um cara acelerado. Eu sou um cara de 1000 pensamentos, eu sou um cara que faz poucos anos que aprendeu a dirigir devagar. Eu andava muito rápido, eu tomava muita multa, e eu aprendi. Por isso eu falo com propriedade, o aquietar-se não tem a ver com um monge. Eu jamais fui um monge. E aí, às vezes eu vejo alguns vídeos meus mais antigos, eu falando em alguns lugares mais calmos e mais calmo. Às vezes me dá essa impressão, se eu não me conhecesse, eu pensaria que eu sou um monge. Eu não sou, eu sou um cara acelerado. Eu tenho um monte de trabalhos, eu acordo 5 da manhã, trabalho até 8 da noite. Agora, é exatamente por isso que eu entendo a importância do aquietamento, que é o contraste entre a entrega irracional para esse fluxo que me faz não parar, porque sempre tem alguma coisa para fazer, para pensar, enfim, algum lugar para ir. E se você se entrega a isso, você se perde, né? Você vai para a corrente, para a maré. Então, Alexandra, eu me imponho o aquietamento. Eu me imponho. Se eu me imponho é porque eu não sou assim. Se eu fosse, eu não precisaria me impor. De que maneira? Por exemplo, esse momento que nós temos aqui é um baita exercício para mim. 2 horas de reflexão, de organização, né? Eu refaço os meus horários de entrega, de organização de pensamentos, de compartilhamento, de relacionamento. Mas não só esse. Durante o dia, às vezes eu me flagro assim, respirando, e um monte de coisa para fazer. Aí eu paro no carro, no trabalho, na rua. Deixa eu parar 2 minutos, 5 minutos, me aquietar aqui. Reorganizar meus pensamentos, prestar atenção na minha respiração, mudar o fluxo dos meus pensamentos. E isso é legal pra caramba. Então eu continuo insistindo, apesar da minha aceleração, e eu sou acelerado mesmo, sempre fui acelerado. Não à toa, eu sempre fui muito precoce em tudo que eu faço, eu sempre me antecipei, eu sempre fui muito impulsivo em muitos sentidos. Então eu doso isso com o reconhecimento do aquietamento. É como se você estivesse num carro a 150 km por hora numa estrada, mas você sentisse falta de sentir o barulho ali dos pássaros e parar embaixo de uma árvore. Então você para o carro de vez em quando. E quando você retoma a viagem, você retoma num outro espírito. Eu acho que mais do que nunca nós vivemos num mundo que nos demanda essa aceleração. Nós estamos expostos ao trabalho o tempo todo, aos aplicativos, ao WhatsApp, ao celular, enfim. Hoje em dia o trabalho está longe de ser aquela coisa de horário comercial, né? As pessoas trabalham no carro, trabalham em casa, trabalham de madrugada. De qualquer maneira, já que é assim, e o mundo está sendo cada vez mais assim, eu acho que isso é um processo irreversível. Como é que eu vou lidar com isso? E não permitir que isso me engula e me transforme somente num respondedor das demandas impostas pelo trabalho ou pelos fluxos cotidianos, né? É me impondo essas pontuações e aquietamento para tudo, Alexandra. A gente estava falando, você tocou no assunto do medo também. O medo também é uma resposta à irracionalidade. O que eu estou falando aqui é disso, da irracionalidade. É de se entregar a um fluxo irracional que eu não paro para me perguntar o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou fazendo isso, qual a razão dessa loucura toda. Quando a gente não para pensar, isso vai ficando cada vez mais incômodo. E justamente para não pensar, a gente acelera mais. O medo é mais ou menos isso. Grande parte dos nossos medos não resistiriam a uma dose de reflexão. A maioria dos nossos medos são irracionais. Você falou do curso, nós falamos um resumão do curso sábado agora, sobre o fato de que os fantasmas, por exemplo, apavoram na madrugada. As pessoas têm medo de ir ao cemitério à meia-noite. Você tem medo de ir ao cemitério ao meio-dia? É o mesmo lugar.
Mas meia-noite conta com as minhas projeções, conta com a falta de informação, a falta de visão. Então o barulho de um pássaro, de um bicho, vai se transformar num potencial fantasma, fantasia. Acenda a luz. Então você perderá o medo. Né? Os problemas, os medos, vêm muitas vezes nessa irracionalidade, desse fluxo que nós nos entregamos e não paramos para pensar que grande parte dos nossos medos, por exemplo, o medo da escassez, o medo da velhice, não estou dizendo que nós não devemos prover para adiante, isso é prudência, mas o que eu estou dizendo é que o medo não é necessário. O medo é colocado na gente, na nossa cultura, nos valores que a gente vai compartilhando, nessa grande rede de informações e, sobretudo, nessa irracionalidade que nós nos entregamos, esse fluxo incessante que nos faz absorver as informações, apontando-as como verdadeiras, e uma delas é essa coisa do medo. É claro que o medo muitas vezes é instintivo, é claro que muitas vezes nós temos medo, estou dizendo que nós não teremos medo, mas o bom senso diante do medo tem a ver com o fato de eu parar, me aquietar e percebê-lo. Obrigado, Alexandra, obrigado a todo mundo que está aqui no nosso Facebook, eu estou vendo aqui um monte de comentário, muito obrigado a todo mundo. Estamos ao vivo aqui na radioinverso.com, acesse radioinverso.com, tem aplicativos, WhatsApp, acho que é a live mais longa que eu faço aqui na Rádio Inverso desde que começou. Sinceramente, estou pensando em deixar a câmera ligada aqui o programa inteiro, mesmo quando tocar música, enfim, a gente vai até às 10, então hoje vamos criar essa oportunidade de nos ouvir e de nos ver durante todo o programa aqui na radioinverso.com. Só não sei como é que está a bateria do celular, quando transmite ela não mostra, mas eu acho que estava legal, acho que segura. Se você quiser ouvir pela rádio depois, às 3 da tarde, 8 da noite, 3 da manhã, tem reprises desse programa. Você que está nos ouvindo e não vendo, acesse a rádio e venha para cá, tá? A Nene colocou, tem um helicóptero sobrevoando aqui faz um tempinho, é o que você usa. Pois é, Nene, é sim. O helicóptero voa de manhã e à tarde. Eu tenho voado de manhã também, era para eu ir hoje, mas eu consegui dar um jeito de não ir. Amanhã eu acho que eu vou ter que ir, eu não sei se eu vou conseguir fazer o programa ao vivo. Durante algum tempo eu vou voltar a voar de manhã e à tarde, mas é o mesmo helicóptero, o azulzinho, né? É o único azulzinho que está voando aqui em Porto Alegre, tá bom? Bom dia, Flávio e amigos, bom te ouvir, muito obrigado. A Ivoneide manda mensagem aqui no 51992461960. Tem mais um áudio aqui, mas antes deixa eu dar uma lida no que está rolando no nosso e-mail, que faz tempo que eu não leio. É o contato@radioinverso.com. Ediverse Lisboa, de Tietê, em São Paulo. Parabéns, muita gratidão pelos direcionamentos que você transmite. Ótima semana. Valeu, meu amigo. Tudo de bom. Obrigado, tá bom? Edson de BH, Minas Gerais. Comecei a ouvir a rádio hoje. Estou gostando bastante. Os temas são abordados, são sábios, muito legal. Poxa, muito obrigado, meu querido. Ele elogia as músicas também. Fico feliz de saber que você está com a gente pela primeira vez e já resolveu escrever, não é um quietinho. O contato@radioinverso.com é o nosso e-mail. Ainda no e-mail, o Reginaldo Dias Locutor, é colega, é de São Domingos do Araguaia. E ele diz o seguinte, manda um alô para mim, é no Pará. Gosto muito de ouvir a Rádio Inverso, parabéns pela bela programação. Obrigado, Reginaldo, tudo de bom, meu amigo. Um abraço para você, tá? Deise Aur, obrigado. Eu não vou ler agora o texto aqui, não está muito no contexto do nosso papo, mas te agradeço e se depois, mais adiante, houver um contexto para eu ler o texto da Deise Aur, eu lerei, mas registrando aqui e dizendo que a Deise Aur tem a página no Facebook, ela sempre compartilha os textos dela também, de vez em quando a gente lê aqui no ar, quem quiser dá um pulinho lá, tá bom? No 51992461960, temos um áudio aqui. Eu puxei aquela hora o celular para perto, porque eu não sei se o áudio chega até aí, para quem está vendo no Facebook, para ouvir bem. Mas eu vou fazer isso de novo. Só tomar um gole do meu café, porque depois ele vai esfriando aqui. Deixa eu puxar aqui o meu celular. Vamos ouvir o áudio aqui, ó. De Inversos e Flávio. Eu achei muito interessante quando você aí falou sobre a tecnologia de hoje, os aplicativos, as informações que as empresas têm, informações privilegiadas que dizem que nos ajudam realmente, como você falou, nos ajudam sim, deixam mais prático, mas prático até que ponto, né? Podemos questionar. Porque eu lembrei até de um livro que eu li, um livro, aliás, muito bom, O Poder do Hábito. Falava como nossos hábitos eles são construídos.
Nesse livro tinha uma parte lá que ele citava uma empresa americana chamada Target. Eu não a conheço, mas deve ser muito forte nos Estados Unidos, que ela fazia o seguinte: ela pedia um cadastro, né, do cliente inicial, tinha aquele clube, né, esses clubes que tem de fidelidade, e ele informou que com isso eles conseguiam coletar informações sobre as compras, tanto online quanto compras na loja, e eles chegaram a um nível de ter informações dos clientes, que tem um caso lá que ele relata, que é o seguinte: um pai chega até a loja, uma das lojas da empresa, muito irritado, reclamando que a filha de 15 anos dele tinha recebido aquela mala direta mensal, né, com propagandas e tal, para gestantes. E aí ele fala: como pode, um gerente da loja, né? Como pode, minha filha tem 15 anos, isso é um absurdo, recebe um tipo de informação dessa, direcionada para ela, né, a mala direta. Aí tudo bem, o gerente pede desculpas, esse senhor vai para casa, passa-se 15 dias, esse homem volta à loja e vem pedir perdão ao gerente, dizendo desculpa, porque ele tinha descoberto que realmente a filha dele estava grávida. A loja sabia antes, porque eles já tinham, no livro Poder do Hábito, lá estava falando que eles já tinham como rastrear e ter informações de hábitos que demonstravam qual era a tendência daquele consumidor e o que caminho ele estava seguindo, até muitas vezes coisas pessoais. Abraço a todos. Ricardo, meu amigo, você sabe que daqui para frente isso só vai piorar, né? Nós estamos no começo disso. A gente está vivendo o início de uma tecnologia dos algoritmos, não que ela seja assim tão recente, mas no curso da história e a maneira como as pessoas estão sendo espionadas, rastreadas, estudadas, a coisa vai piorar, né? Daqui a pouco, se é que já não estamos muito próximos disso, a privacidade vai ser um conceito absolutamente ultrapassado. Não se entenderá mais como assim? Privacidade é coisa de velho. O meu filho já de alguma maneira fala isso. E ele é dessa geração, da tecnologia, ele tem 14 anos. E quando eu falo para ele assim: cara, você sabia que essa câmera tua aí do seu celular, ela pode ser acessada e as pessoas podem ver, enfim, o que você faz o tempo todo e tal. Ele fala: quem se interessa por uma família de classe média e não sei o quê, e qual o problema, eu não estou fazendo nada de errado e tal. A questão não é fazendo coisa certa ou errada, escondido ou não é disso que nós estamos falando, mas é o direito à privacidade, né? Então isso cada vez menos existirá. E o argumento é justamente isso, é a facilidade. O que a indústria e o mercado dizem é isso. Nós rastreamos o seu comportamento para te facilitar o consumo, para te oferecer coisas que são úteis, para ajudar caso você se perca ou seja sequestrado, para identificar problemas de saúde. E claro que tem benefícios nisso também. O jogo nunca é só mal ou só bom, né? E eu não estou também tentando imputar a essa realidade um adjetivo maniqueísta, porque traz benefícios também. No entanto, eu acho que isso deve mudar muitas coisas no nosso comportamento, no nosso jeito de lidar com o outro, de lidar com a vida, porque o que mais me preocupa nessa questão da espionagem, do controle e tudo mais, é justamente o fato de que isso não é claro e de que os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas intenções, a partir disso, podem facilmente serem manipuladas. Não é à toa que uma campanha política, por exemplo, não importa quem é o político ou qual o partido, é feita com muita grana, com marketing muito bem feito, com pesquisas qualitativas, quantitativas, de comportamento, para entender como é que pensa aquele público. E o político, não importa a coloração ideológica, vai dizer aquilo que o próprio público quer ouvir. O que o político diz nunca eu pelo menos uso de mais visibilidade, nunca é o que ele pensa, sem exceção. O que o político diz é o que o seu público quer ouvir. Da mesma maneira que fazem as empresas que querem vender um produto. O político é um produto. Grande parte, por exemplo, hoje em dia, das religiões. Se a religião teria um papel, ou tivesse, né, um papel de confronto, confronto não no sentido de embate,
mas de contestação do status quo, enfim, do pensamento vigente. Se ela poderia ter esse papel, ela deixa de ter esse papel. A religião cada vez mais vai se adequando, vai se modelando às expectativas das pessoas e pregando prosperidade, felicidade, dinheiro, enfim, linearidade numa vida que jamais será linear e previsível. Nós não temos controle sobre a nossa vida. Não, essa ideia mística, você pensa positivo, The Secret, você é o co-criador, isso tudo é balela. Isso tudo se desfaz no primeiro choque de realidade e na primeira curva de não linearidade desse caminho previsível que tenta se vender nas ideias de autoajuda. O que nós temos controle é o nosso significado, é como nós experimentaremos e responderemos a cada experiência. Isso sim, e é isso que nos faz. Mas nós vamos perdendo essa dimensão e nos fragilizando diante dessa manipulação. O grande perigo não é de fazer comprar o produto X ao invés do Y, como já acontece, por conta dessa invasão de privacidade. O grande perigo é você perder o controle do que você pensa. O grande perigo é você se entregar num fluxo acomodado de pensamento afunilado, direcionado para ideias que não tem nada a ver com a tua. Esse é o grande perigo. Por isso que eu vivo insistindo aqui, o meu irmão também, o Antônio no curso, enfim. Caramba, vamos pensar, vamos nos questionar, vamos questionar o nosso estilo de vida, vamos questionar os nossos prazeres, vamos questionar as nossas certezas. Vamos nos perguntar por que nós somos assim. Isso não quer dizer que você tenha que mudar, deixar suas certezas de lado, mas por que você é o que é? Isso que você é uma resposta. Eu sou uma resposta. Sobretudo aos significados que eu dou no meu caminho. Mas por que eu dou essas respostas e não outras? Por que eu sou assim e não assado? Se essas questões não nos acompanharem, será muito difícil e cada vez mais daqui para frente nós entendermos um conceito que já é um conceito antigo, mas que talvez ainda tenha alguma valia para alguns, que é o conceito da liberdade. Nós vamos perdendo a liberdade de ser quem somos à medida que nos entregamos a essa manipulação que daqui para frente, repito, crescerá. Isso que nós estamos vivendo hoje e vendo de alguma maneira assustados, daqui 10 anos, daqui 20, daqui a 50, será um conto de criança inocente diante do tamanho do negócio. Isso já foi previsto de muitas maneiras, mas eu me lembro de 2 livros clássicos que eu sempre cito aqui e que falam muito bem sobre isso. Um sobre a perspectiva da manipulação, que é o George Orwell, 1984, Big Brother, né? E o outro é o Aldous Huxley, do Admirável Mundo Novo, e aí já sob uma perspectiva mais tecnológica, de castas, de criação de sociedades separadas e melhoradas ou pioradas a partir da tecnologia. Ambos os livros escritos lá atrás, mas absolutamente relevantes para essa realidade que nós estamos vivendo aqui. Mais um áudio no nosso 51992469960, lembrando que, para quem está ouvindo a rádio, a gente está ao vivo no Facebook, no meu perfil, e para quem está no Facebook, que nós estamos ao vivo na rádio, aqui na radioinverso.com. Vamos ouvir mais um áudio aqui, ó. Bom dia, Flávio, bom dia, Inversos. Sobre conteúdo na internet, você estava falando que tudo é linkado, né? Tudo na internet usa suas informações, usa os seus gostos, suas preferências. O Facebook, por exemplo, e as redes sociais são feitas para você. Por exemplo, se você curte uma coisa, você é descarregado de conteúdos daquele mesmo, é mais do mesmo e mais do mesmo. Se eu curto uma publicação de uma pessoa, 2, 3, só que eu vou passar a ver muito mais aquelas publicações daquelas pessoas. Ou seja, o contraditório não entra para mim, não é mostrado para mim, só é mostrado o que eu quero. Então, isso é um mal das redes sociais, na minha opinião. E tudo que você compra na internet, tudo que você clica na internet, é tudo usado para fins lucrativos, né? Fins comerciais.
Então você vai ser bombardeado de informações sobre aquele conteúdo que você usou, que você comprou ou que você preferiu. Na minha opinião é isso. É verdade, obrigado, Herculano. Não só comerciais, né? Como nós estávamos falando agora há pouco, fins de manipulação de todas as naturezas também. Não é só nos vender um produto. Antes seria mais ou menos perigoso, né? Mas é nos vender ideias, é nos vender conceitos. Eu fico vendo, Herculano, eu sou um cara que tem um trabalho de desconstruir. Esse meu trabalho aqui é isso, né? Eu não estou aqui para falar de paz. Eu sei que o que a gente está falando aqui gera inquietude muitas vezes. Eu não estou aqui para só dar mensagens positivas, motivacionais, não. E um cara que faz esse tipo de trabalho sente no dia a dia o quanto as pessoas... Não é uma questão assim de necessariamente de não quererem, de hostilizarem, de se colocarem contra, não é isso. Mas é uma questão de não entenderem, de não estarem configuradas. É impressionante. Você se coloca, às vezes, na melhor das intenções, com uma grande boa vontade, tenta ser o mais didático, o mais pedagógico possível, e as pessoas não entendem. Você fala uma coisa, as pessoas entendem outras coisas. E isso mostra o nível de deturpação. É como se não entrasse nada que estivesse além daquela informação que nós estamos configurados a processar. Aliás, nós só vemos o que nós somos, né? Dificilmente a gente consegue perceber, ou ver, ou entender aquilo que não somos. Como nós nos reduzimos e aceitamos nos reduzir, os conteúdos que estão fora dessa margem só serão entendidos por nós, ou pelo menos serão revertidos no nosso entendimento ao que se limita a essa margem. E aí é que está o problema, né? A gente acaba não absorvendo. É por isso que os conteúdos que afirmam o que está na gente, esses são conteúdos procurados. A gente quer o que nos afirme, a gente não quer o que nos confronte. A gente não quer o que coloca na frente de nós um espelho e nos obrigue a ver. Às vezes a gente olha para esse espelho que é colocado diante de nós e não gostamos da imagem, o que a gente faz? Ao invés de modificar a imagem que nos desagradou, a gente quebra o espelho. Isso é o que a maioria das pessoas fazem. Ou então a gente coloca uma foto, né? A mulher que se sente feia vai colocar a foto de uma mulher bonita. O cara que se sente feio vai colocar a foto de um cara que se sente bonito. E agora vai acreditar que essa foto sou eu, quando na realidade essa foto é só um engano. Infelizmente é assim que nós estamos lidando hoje, conosco e com os nossos pensamentos. Isso é fruto também desse encurralamento que nós estamos comentando aquí. Bom dia, muito bom ter aqui ao vivo, beijos, ótima semana a todos. É a Iná que manda mensagem pelo 51992461960. Flávio, no Netflix também, quando assistimos um filme, os próximos já vão aparecer na linha. É tudo, né, o Ivoneide, tudo. E eu não estou dizendo que seja ruim. Entenda que isso não é uma crítica à tecnologia. É só um aviso para que a gente tome cuidado, né? Para a gente saber o quanto nós estamos expostos a uma manipulação invisível. Pode ser uma ajuda, pode ser positivo, pode ser benéfico, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso 51, no nosso e-mail. O Alexandre está nos ouvindo em São Paulo. É a primeira vez que eu ouço, primeira vez que eu ouço a Rádio Inverso. Estou muito feliz com a programação. Muito obrigado por todo o conteúdo que vocês trazem. Muito obrigado, meu amigo. Alexandre que manda mensagem aqui no nosso e-mail. Muito bom. Você pode mandar e-mail também, 51992461960. O nosso WhatsApp tá aqui na minha mão, ó, é o 51992461960. O nosso e-mail é o contato@radioinverso.com. Nós estamos direto ao vivo aqui, transmitindo pro Facebook desde 8 e pouco da manhã. Não toquei nenhuma música ainda no programa, eu tô há mais de uma hora e meia praticamente falando aqui. Então vou fazer o seguinte, eu vou tocar uma música, vou pegar uma água, vou continuar a transmissão aqui no Facebook, vou manter a transmissão até o fim do programa e vou aguardar. Já estão chegando mais questões aqui pra gente compartilhar já. Você pode mandar a sua também, tá? E na volta da música a gente segue com a interatividade aqui no Face e na Rádio Inverso. O nosso e-mail, repito,
é contato@radioinverso.com. E o nosso Facebook é o 51992461960. A gente ouve uma música e volta já já. Você que tá me vendo aqui, eu vou lá pegar uma água mais geladinha, tá? Vou deixar a música tocando aqui e em 3 minutos a gente volta. Só para descansar a voz um pouquinho. Assim que terminar essa música eu volto, tá? Tem 3 minutinhos. Fica aí. Não vai embora não. Deixa aqui, ó. E a gente volta já já. Manda mensagem de áudio, de texto, e-mail, WhatsApp, que temos mais meia hora de programa e dá pra gente interagir nessa meia hora. Eu volto já já. Pera aí, deixa eu deixar uma música aqui pra você me esperar. Até daqui a pouco. Inverso.com, mensagens que chegam pela manhã. Estamos ao vivo aqui nessa manhã de segunda-feira, dia 7 de agosto de 2017, hoje de maneira diferente, já que além da rádio, a gente está transmitindo o programa inteiro pelo Facebook. Na minha página, Flávio F. Siqueira, ali no meu perfil, você pode acessar e acompanhar em vídeo que está rolando aqui desde as 8h10, por aí, 8h15, a gente está fazendo essa transmissão, portanto, há mais de uma hora. Você pode nos acompanhar acessando e vendo depois, se for o caso, o vídeo fica disponível na página. O programa você pode ouvir de novo aqui na programação da Rádio Inverso, 3 da tarde, 8 da noite, 3 da manhã, diariamente, nesses horários, tem o Mensagens aqui na nossa programação. Não só mensagens, né? 7 da manhã e 7 da noite, tem o Mundo Incrível com o Antônio Pereira. Tem o Clássicos da Inverso às 6 da manhã e às 10 da noite. Tem muito conteúdo aqui. Tem o Cinemação, sextas e domingos, e aí vai. E fora a programação da rádio que não para, nós estamos 24 horas no ar com conteúdos, músicas, reflexões. A qualquer momento que você acessar, você tem algo aqui na programação da Rádio Inverso, tá bom? Obrigado a todo mundo que está aqui nos assistindo. Os números vão variando, as pessoas vão, voltam, tal, mas sempre tem alguém vendo aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu ver se eu acho que eu encerro sem querer a transmissão. Deixa eu ver os comentários que estão aqui no nosso Facebook, né?
Obrigado por essa transmissão diferente. Nene Sol, Reide, bom dia Flávio, bom dia Reide. Está nos vendo e... Pessoas querem isso mesmo, ver expressões faciais, interagir em time. Estou curtindo e também só acho. Obrigado, Alexandra. Você sabe que eu sou um cara à moda antiga, pelo menos em relação à rádio. Por quê? Eu vou te contar uma historinha aqui. Eu sou um cara que gosta de rádio, como todo mundo que trabalha em rádio há muito tempo. Quando eu era criança, eu ficava ouvindo a Rádio Cidade, em São Paulo, a Jovem Pan, a Transamérica, né? E você sabe que uma das coisas que eu achava mais... Voltou, falei que ia voltar. Quem tá vendo no Facebook, às vezes trava, né? Eu tô usando a minha internet aqui para transmitir a rádio e o vídeo, tudo subindo, né? Então pode ser que isso gere alguma dificuldade, de vez em quando trava, mas se travar dá um tempinho que volta. E já voltamos agora com imagens do nosso Facebook também. Deixa eu rapidamente só dizer aqui pro Facebook que eu dizia na rádio, sobre transmitir sempre o programa com imagem. Eu gosto daquela coisa do mistério do rádio, do som. A imagem tira um pouco do encanto. Eu gosto do som, eu acho que o som tem uma mensagem, tem uma pedagogia, tem uma importância também, que muitas vezes na imagem se dilui. A imagem traz outros elementos. Ela deixa de trabalhar com a imaginação, que no rádio é um componente fundamental. Então por isso eu resisto a todos os dias fazer a transmissão toda por vídeo aqui. Mas, de vez em quando, por que não? Até no site da rádio tem um recurso, poxa, eu vou ver se eu faço isso da próxima vez, de transmissão por imagem também. Eu já cheguei no começo, na época da Web Rádio Vagalume, a fazer isso. Então, de repente, de vez em quando eu posso fazer aqui no Face e também no site da rádio. Porque quem não tem Face, tem gente que nos ouve e não tem, pode ver também, né? Pode ser uma boa. Vamos ver. Bom, aqui no nosso 51992466960, meu querido amigo Ricardo Almeida de Entre Rios, na Bahia. Flávio, as questões abordadas no programa de hoje estão muito boas. Muito obrigado, meu amigo. São questões do dia a dia, né? São questões para a gente pensar. Na verdade, ô Ricardo, a grande provocação aqui, a grande intenção nossa aqui é te tirar da zona confortável onde a reflexão não cabe, né? Fazer pensar mesmo, provocar. Por isso que eu chamo os nossos conteúdos muitas vezes aqui de provocações. Eu não estou querendo aqui te definir um olhar ou te dizer como é que você deve pensar, sentir, acreditar, ser. Isso é contigo. Mas que você faça isso baseado em reflexão, que não seja só uma vaquinha que segue todo mundo, um boizinho que vai com a manada e não tem nenhuma ousadia de questionar, de entender, de pensar. Que seja assim, né? Tá bom? Obrigado, meu amigo. Daqui a pouco tem mais conteúdos aqui pelo nosso WhatsApp, pelo nosso e-mail. Você que está nos vendo e ouvindo, mande no 51992461960. Esse é o WhatsApp que está comigo aqui na minha mão, para a gente ir compartilhando durante o programa. Ou mande o seu e-mail para contato@radioinverso.com. Dá tempo, nós temos ainda mais ou menos 20 minutos de programa, então dá tempo de você mandar o seu conteúdo. Agora, um dos conteúdos aqui do Mensagens que Chegam pela Manhã é a reflexão do nosso querido Antônio Pereira, que é o nosso amigo que faz o Mundo Incrível todas as manhãs, e ele traz aqui dentro do Mensagens que Chegam pela Manhã um momento, um Mundo Incrível. Então nós vamos compartilhar aqui para o vídeo. No vídeo, obviamente, só vai restar o áudio, né? E para quem está ouvindo na rádio, o Antônio Pereira e o momento O Mundo Incrível. Vamos ouvir? Bem, eu sou Antônio Pereira, estou aqui para mais um momento O Mundo Incrível. E hoje eu quero dizer um negócio. Quero, com toda honestidade, abrir meu coração aqui para você. Eu não sei para você, mas para mim, muitas vezes a vida é difícil. Muitas vezes a vida me cansa, muitas vezes a vida me incomoda, muitas vezes a vida me dá no saco. Eu quero chutar tudo para muito longe. Mas não adianta chutar tudo para muito longe, porque na maioria das vezes essa vida que me cansa está dentro de mim, na minha cabeça, na minha cuca, no espaço entre as minhas orelhas, no meu cérebro. Você sabe que às vezes eu fico
me perguntando se eu tivesse mais 30 segundos, mais 2 minutos, 3 minutos de vida, o que eu deixaria para o mundo? O que eu deixaria para a existência? Eu acho que eu perderia uns 30 segundos, 1 minuto, não sei quanto tempo, dizendo a todos aqueles que eu amo, quanto gosto deles. E nos outros 2 eu tentaria deixar alguma coisa que ajudasse de alguma forma na caminhada de outras pessoas. Mesmo que não sejam meus últimos minutos, eu sinto que é isso que eu venho tentando fazer, porque é isso que dá sentido à minha vida. É isso que me faz sentir prazer em estar vivo, que faz eu acordar de manhã todos os dias e falar, cara, eu vivo uma vida que vale a pena. Mas se hoje eu tivesse mais 2, 3 minutos, a minha última mensagem fosse esse drop, essa reflexão, esse momento, um mundo incrível, eu quero te dizer sim que eu acredito no mundo incrível. Eu sei que a vida é dura, que a vida é chata, que os ombros pesam, que falta o ar muitas vezes, que a gente se desespera diante de coisas que poderiam ser normais, diante de coisas que para outras pessoas poderiam ser resolvidas facilmente, mas que para a gente não é. Eu sei disso. Eu sei que às vezes a gente tem uma ansiedade maior, uma saudade de casa, enfim, todos esses sentimentos que aqui entre nós, entre eu e você que sentimos isso, a gente sabe muito bem. Mas o que eu quero te dizer hoje, meu amigo e minha amiga, é que a vida, que ao mesmo tempo é dura, é linda. Tem coisas lindas na vida. E você é muito mais especial, muito mais incrível, muito mais lindo, muito mais perfeito do que você imagina. Eu sei, eu também tenho meus fantasmas, meus medos, minhas angústias, mas isso não diminui as minhas belezas. E eu não quero que isso diminua as tuas. Você é incrível, você é muito especial. E você faz a diferença na vida de muitas pessoas, mesmo que você não perceba. Mesmo que você hoje, talvez tomado pela dor, não consiga perceber. Você é incrível, você é especial. E você faz toda a diferença. Eu, na minha adolescência, tive depressão. E talvez eu tenha lidado naquela época com o maior dos monstros, com a maior das dificuldades. De forma que naquele tempo eu pensava até em tirar minha vida para conseguir me aliviar, conseguir me afastar da dor que me consumia mais dia após dia. Pois bem, aqui estou. Não morri. Lutei, consegui, venci, prosperei. Hoje, a cada manhã, a cada dia, embora eu não faça isso conscientemente com pensamentos positivos do tipo eu sou um vencedor, a vida é bela, vamos viver um dia maravilhoso e tudo mais, eu acho que eu repito para mim mesmo, cara, a vida já tá boa, a vida já vale a pena, porque eu passei por uma escuridão onde eu, de fato, não via um fim do túnel, eu não via uma saída. O que eu quero te deixar nesses últimos minutos é o seguinte: se eu conseguir, você também consegue. Não se trata das nossas dores, e sim do que a gente faz com elas. Pegue o fundo do poço e use como trampolim para subir, para caminhar, para explorar um horizonte. Não desperdice a tua vida fazendo mais do mesmo. Isso aí todo mundo já faz. Use a tua vida para viver. Que você não apenas exista, que você viva, que você sinta, que você caia, mas levante, que você ame, tenha as dores de cotovelo, mas ame outra vez, não se feche pro amor. Que você não se baste com cinza, com o morno, com aquilo que é anestésico, com aquilo que simplesmente é. Que a tua vida seja incrível, que você jamais se esqueça do quanto é especial e que você não tenha dúvidas de que, embora parecemos diferentes, somos todos iguais. Estamos todos caminhando para um único lugar de amor. Tá bom? Um beijo grande no teu coração, fique bem. Um abraço de urso meio apertado. Ouça o Mundo Incrível das 7 às 8 da manhã ou na reprise das 19 horas e a gente se encontra, a gente se fala. E se fosse os teus últimos 3 minutos, o que você faria? Beijo grande, fique bem e até a próxima. Universo dentro, Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. E a vida tem muitos sentidos. A Rádio Inverso tem muitas vozes. Rádio Inverso. Que a gente seja, que a gente não exista simplesmente, mas que a gente seja o que a gente é. Universos que nos habitam.
coisa que eu quero sempre, a minha essência. Saber amar faz toda uma diferença. Cada dia mais nos tornar pessoas melhores, né? Inverso. Fui fundo no meu medo, fui fundo nas sensações ruins que eu tava sentindo, que eu passei ele, que eu encontrei a paz. Aqui você tem toda a liberdade para se expressar e compartilhar com a gente o mundo que te habita. Hoje eu passo a ver o mundo e o universo com uma visão muito diferente da que eu via. Use e abuse dos nossos canais de comunicação. Contato @radioinverso.com e WhatsApp 519-9246-1960. Em todos os cantos do Brasil. Rádio Inverso. Em cada continente do planeta. Faça parte da comunidade de Inversos pelo rádio. A vida tem muitos sentidos. Se a vida tem muitos sentidos, nós queremos saber qual é o seu. Inverso. Fique à vontade entre nós. Na Rádio Inverso. Mensagens que chegam pela manhã. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. Hoje o Mensagens é ao vivo. Nós estamos não só aqui na radioinverso.com, nos aplicativos, mas também aqui no Facebook. Desde 8 e pouco da manhã a gente está fazendo essa transmissão ininterrupta, mesmo enquanto a música tocou, mesmo durante os conteúdos, e trazendo essa possibilidade, né? Quem nos ouve hoje pode nos ver ali no meu perfil, o vídeo que depois fica disponível. Houve 2 interrupções, a questão de sinal, parou tal, então quem depois for assistir inteiro é possível que veja duas pausas, assim, mas nada muito significativo não, depois retornou, não demorou muito e estamos aqui, tá? Você pode participar mais 10 minutos aqui do nosso encontro pelo rádio, é o tempo que nós estaremos no ar ainda, mandando sua mensagem pelo e-mail, contato@radioinverso.com ou pelo aplicativo, pelo WhatsApp 519-9246-1960. Eu quero responder uma mensagem aqui, eu não vou dizer o nome da pessoa, ele está se expondo, me parece um desabafo, eu não li tudo, eu vi algumas coisas aqui e até o que ele falou me fez lembrar de um texto do meu livro O Menino que Anseia pelo Céu, que inclusive hoje vai voltar a estar disponível na loja do flaviosiqueira.com, mas eu vou ler na sequência, eu acho que pode ser uma resposta para isso que ele está dizendo, e não só para o nosso amigo aqui, mas para o que eventualmente muita gente que está nos ouvindo hoje sinta, que quando a gente vai desconstruindo esse castelo, essa ilusão que nós pensamos ser a realidade, nos gera uma sensação de vazio muito grande, né? De perda, de confusão. É difícil. Me parece que é algo parecido com o que o nosso amigo está dizendo aqui. Então vamos lá, eu vou ler. Está dizendo o seguinte: na minha cabeça há grande confusão. Eu não sei mais o que fazer, estou desarmado. No coração, o amor é sufocado pelo ódio, na alma, o sorriso substituído pela ferida. Estou na escuridão. Um momento feliz e uma eternidade de tristeza. A vida já não vale mais nada, a morte seria a melhor solução. Tudo é melhor que esse tormento, tudo é melhor que essa dor que me corrói e destrói. Sou um nada, indigno de piedade, lixo, objeto descartável que todos usam e jogam fora. Necessito de carinho, mas não mereço. Talvez o que eu estou vivendo seja um castigo de nunca ter olhado para mim, de sempre querer fazer o melhor e nunca conseguir. Tentando acertar, muitas vezes errei, tentando ser eu, muitas vezes me magoei. Usando máscaras, muitos feri. A vontade é de tudo para o alto jogar, esquecer tudo e deixar o passado para trás, mas não tenho forças para isso. No interior, o sorriso de menino, a pureza de criança, o sonho, a fragilidade da flor, a ingenuidade do verdadeiro amor. No exterior, a mágoa que me destrói, a impureza do lixo, a força do ódio, a cautela de um coração traído. Tudo isso é um tormento e não sei mais o que eu sou. Não entendo mais o que eu quero, não me arrependo de nada do que eu fiz, eu não quero desistir, mas lutar está me destruindo. Preciso de uma luz, estou num buraco sem volta, perdido no meio da estrada tenebrosa, vivendo num vale de lágrimas, onde a única visão que tenho são dúvidas e destruição. Hoje me entrego de corpo e alma ao destino, em tuas mãos coloco o meu coração e que se cumpra em mim a vontade de Deus. E ele complementa dizendo: te admiro, te escuto, tal, a vida tem muitos sentidos. Tá, meu amigo, eu vou ler o texto já, mas você sabe que algumas coisas nesse teu comentário aqui
me despertou para a necessidade de que você desarme um gatilho, um local de onde você vê e interpreta a vida. Você fala sobre isso, não sou digno de piedade, não sei se mereço, por mais que eu tente, não sei se mereço, e coisas do tipo, né? Deixa eu ver se eu acho, sou indigno de piedade, enfim. Existe uma perspectiva aqui muito meritória, eu diria até um pouco moralista, em relação a quem é você. Qual é a referência para dizer quem merece ou não merece ser feliz, por exemplo? Todos nós queremos, né, ser felizes, mas qual é a referência? É a lei? Quem de nós não descumpre cotidianamente um emaranhado de leis que é feito para que a gente caia nas malhas dela? Eu não acho a lei uma boa referência. É a moral? É a ética? Bom, mas qual moral e qual ética? A moral dos nossos avós era muito diferente da nossa. A nossa moral é muito diferente dos que virão depois. O que me indica é que a moral está em movimento. É a ética. A ética não se movimenta, o que se movimenta é a moral. Isso também é tão relativo, né? Que tipo de ética? Porque a ética tem a ver com o ponto onde estou, o meu olhar, uma construção minha. À medida em que eu me movimento, a ética muda. A ética corporativa permite tal coisa e não permite outras coisas. Mas se o mundo corporativo está em movimento, essa ética também mudará. É antiético matar. Mas isso varia. É o que eu costumo dizer, se o João mata o José, está errado. Se o tenente João mata o soldado José numa guerra, ele é condecorado. Então, o que define isso em absoluto? Não tenho referência, e ninguém tem. Nós temos as nossas referências que mediam as nossas relações. E aí entra a ética, entra a lei, entra a moral. Tudo isso é importante. Nós temos tangenciadores de caminhos. Mas isso só serve para intermediar as nossas relações e não para definir quem merece ou não merece. Em última análise, se o nosso ponto de definição for uma perspectiva perfeita, eu sou um cara perfeito, então merecerei, ninguém merece, porque nenhum de nós é perfeito. Muito pelo contrário. Todos nós somos fragmentados e temos em nós contrastes loucos, absurdos, incontestáveis. Então, eliminemos esse ponto de partida do merecimento, eu mereço, eu não mereço, porque isso só serve para tornar a vida mais pesada e, no fim das contas, fazer com que a gente tenha pena de nós mesmos. Então, esqueça isso. O fato é que muitas vezes a gente segue em determinada caminhada e se perde, né? Nós criamos uma estrutura de crenças, de ideias, de pensamentos, de verdades, que como tudo é relativo, como tudo está em movimento. E quando a gente se depara com essa movimentação, com essa desestruturação, com essa desconstrução, a sensação é que o nosso chão se esvai. Então tudo aquilo que eu considerava certo deixa de ser, aquilo que eu considerava ético deixa de ser, inquestionável deixa de ser, agora eu estou questionando Deus, eu vou para o inferno, e aí vai. O chão abre e às vezes a gente cai. E quando a gente cai, nós temos uma oportunidade. É por isso que eu me lembrei desse texto do livro O Menino que Recebe pelo Céu. O nome do texto é Quando Tudo Perde o Sentido. Me parece que é o teu caso. E caímos. Eu quero ler esse texto aqui para quem está me ouvindo na rádio e para quem está me vendo aqui no Facebook, no perfil, na transmissão que nós estamos fazendo ao vivo aqui e que toca nesse assunto, que talvez nos ajude a pensar um pouco nessa questão. O texto é para você que está me vendo, me ouvindo e para esse amigo aqui que escreveu. Presta atenção, tá? O texto parte de uma resposta a um e-mail. Eu começo dizendo, hoje eu recebi um longo e-mail de alguém que me dizia mais ou menos assim: eu conheci seu trabalho, adorei, mas ele me fez ficar inquieta. Hoje eu sinto que eu estou perdendo a fé, as coisas deixaram de fazer sentido, para que a vida, para que a morte, o amor, Deus, isso já não faz mais sentido, isso me deixa angustiada. É natural que a gente passe por essa fase. Eu respondi o seguinte: olha, nós somos pequenos seres que criam e creem na própria cultura, que se apegam a ideias absolutas e precisam crer que tudo se desenha exatamente conforme pensamos. Por isso nos escondemos.
precisamos de legitimação para que aquilo que chamamos de fé, a ideia de que seja tudo rigorosamente coerente com o que aprendemos desde pequenos. Caso contrário, o nosso castelo desmoronará. Quem pode aceitar que não sabe todas as coisas? O abismo. Como admitir que nem tudo se encaixa e um olhar ligeiramente atento vai desarrumar o nosso presépio? Que a vida tem muitos sentidos, que as experiências não seguem uma lógica linear, que aquilo que eu chamo de certo e errado, justo ou injusto, não compactua com a minha visão ética, moralista ou dogmática do que de fato deveria ser. Quantas injustiças na vida, quantas calamidades no mundo, quantas tragédias na existência me confrontam com a ingênua ideia de que a vida segue uma cartilha moral, ética, enfim, religiosa, que me dê a segurança da previsibilidade. Basta a mínima experiência de maturidade para que isso se desfaça, como o adolescente que agora percebe que os pais não são infalíveis, que entende que a vida tem confrontações, tem problemas e entra muitas vezes num dilema. Tudo era tão certinho, meu pai sempre foi perfeito, minha mãe sempre foi uma referência absoluta de amor e bondade. E agora eu estou vendo que não é bem assim, que eles são só humanos. Se por um lado isso dói, por outro amadurece. E nós estamos passando por esse processo de amadurecimento e de adolescência e de entendimento que nos expõe à confrontação da existência o tempo inteiro. Portanto, voltando ao texto aqui, perdemos a fé na proporção em que ela vai deixando de se enquadrar em nosso enquadramento, quando ela sai da caixa que seguramente criamos e se mostra maior. Mistério, promotora de questionamentos que até então jamais teríamos coragem de cogitar. Não há limites para o conhecimento, seja na área que for. Nenhum cientista está perto do todo, nenhum filósofo, nenhum teólogo. Não há intelectualidade que se aproxime da verdade por uma simples razão. A verdade não cabe na mente. Tudo que podemos pensar é claro que é válido, e é válido como um apontamento. A nossa lógica nos leva por caminhos incríveis, até chegar o momento em que seremos obrigados a concluir que a partir de certas fronteiras é preciso abrir-se ao mistério que não cabe em minha racionalidade. Isso é uma conclusão racional, inclusive. Paradoxo. Isso é um pensamento, isso está na minha mente. No entanto, a minha mente aponta para a realidade de que ela não é suficiente. Há entendimentos, há percepções da vida que não cabem nas definições, nos limites cognitivos, que se alimentam das minhas experiências, do meu conhecimento, dos meus estudos. É maior. O universo inteiro me aponta para isso. É assim quando eu olho o céu, quando eu penso no infinito, quando eu tento entender o que faz com que um corpo humano sonhe. O que explica o sonho? O que explica um ser humano que compõe músicas? Beethoven, Mozart, Cazuza, Beto Guedes. De onde vem tudo isso? De onde vem a poesia? Fernando Pessoa. Onde é que nasce isso? O que faz com que a gente veja a vida e pelos filtros da poesia, ou pelas janelas da arte e da música, contemple uma realidade que não cabe na nossa redução mental? O que pode explicar as nossas complexas conexões neurais? O que faz a consciência humana? O que nos torna tão ambivalentes, ansiosos pela eternidade? Estamos aqui falando disso, de transcender-nos. Poesia, arte, ciência, conhecimento, filosofia, isso tudo é transcendência. É sair da condição corpo, pelo, osso, pele. O que explica tudo isso? E ao mesmo tempo somos mortais, temerosos pela morte, vivendo em busca de um sinal. Olhando para os ETs, para os santos, para os anjos, para Deus, para a religião, para a fé, para o guru, para o mestre, seja lá o que for, que nos indique que não estamos sozinhos. As nossas angústias produziram filosofias, religiões, seguimos confortavelmente por elas até dobrarmos a esquina e constatarmos que não há mais chão. Caímos. Não há onde se agarrar sem ter o que fazer, nenhuma lógica que nos conforte enquanto a inevitável queda se impõe.
Eu acho que é aí que você que me mandou a mensagem está. Nesse ponto. Na queda não temos controle, deixou de ser seguro, a perspectiva mudou, as coisas perderam sentido. Você tenta abrir o paraquedas da mente, dos conhecimentos, das regras, mas não funciona. E as crenças, e os ensinamentos, e as regras, e a moral, e a fé. Agora você pode espernear ou relaxar. Pode se debater inutilmente enquanto cai ou aproveitar a viagem. Então tudo acontece. Sem referências ou respostas fáceis, sem paraquedas em queda livre, você descobre que toda a sua busca te colocou nesse lugar. Era esse o momento da sua vida, tudo vira possibilidade, afinal está fora de controle. E então, o que pode acontecer? Sem controle, sem respostas absolutas, sem cartilhas que me garantam o que quer que seja, eu vejo. Enquanto tentava assimilar tudo que chamo de verdade, enquanto buscava respostas prontas, temia que uma brisa de consciência desfizesse aquilo que eu fingia crer. Agora eu vejo e só me resta admitir que a verdade absoluta se fragmenta em seres fragmentados como nós. Percebo que jamais chegarei a respostas filosoficamente satisfatórias. Haverá conflitos eternos enquanto meu medo me fizer tentar assimilar o inassimilável. Agora tudo fala. Vejo Deus em gente que jamais imaginaria, santidade em pecadores, sacralidade em tudo que se vincula à simplicidade, abertura de viver. Não preciso mais de símbolos, não que eles estejam errados, mas não me satisfazem mais porque falam apenas à minha mente e ao meu medo. Deus é em você. Todos são, tudo é, não importa como chame, tanto faz. Se usa referências religiosas, enfim, nada muda. É a queda, é o vazio. Nessa hora, tanto faz os códigos, não importa se você chama Deus de D-E-U-S, de universo, de vida, de Alá, não chame de nada, se é ateu, se é religioso, grande porcaria. Deus é o vazio, Deus é o mistério que vive na gente. Você me pergunta, essa pessoa que mandou e-mail, e os ensinamentos da Bíblia, e a vida após a morte, e o significado da história de Jesus, e é tudo mentira. Olha, vai ser se você tentar capturar todos os significados na sua mente. Mas cresce se você deixar que tudo que sempre creu, seja lá o que for, se conecte com a queda. E se expanda, e se aprofunde, e te tome por completo. Então não tenha medo, perder a fé não é errado. Desacreditar não é mal. Duvidar faz parte, e nem sempre o caminho é tão previsível. Deixe de se culpar, muito menos se torturar atrás de respostas. É a sua mente que milita contra você. Aproveite a queda, preste atenção na paisagem, sinta o vento no rosto, então você vai ver Deus. Em gente, na vida, em bichos, em você. Esse é o encontro. Fora das dimensões da intelectualidade, dos símbolos, crenças, cartilhas, nada mais faz sentido até que o nada seja tudo. Até que não seja mais queda e será voo, então será liberdade e vida. Quando pensamos que Deus morreu, quando pensamos que nós morremos, quando tememos que nada mais seja verdade, então, mortos, estaremos abertos para a vida, para o entendimento de que a verdade sempre esteve perto e que não há necessidade de medo, porque agora o mistério se estabelece e finalmente eu me pacifico. Não tema, você está em Deus e sua queda existe nele. Isso é um privilégio. E logo você voará. Bom, com essa, nós encerramos mais um Mensagens que Chegam pela Manhã. Deixa eu dar uma rápida espiada aqui no 51992461960, que chegaram, se tiver coisas muito extensas não dá para ler. São alguns comentários rápidos. A Nene pede o WhatsApp do nosso amigo aqui. O Hamilton Cabuna, de Magé no Rio, passando para dizer que a mensagem que o Antônio Pereira trouxe aqui no programa foi muito linda. Devo usar em alguns momentos em minhas aulas. Hoje é um dia de recomeço. Vamos inaugurar o espaço novo do curso de desenho que o Hamilton tem. E devo usar essa fala do Antônio para as primeiras turmas. Tenha uma boa semana, meu amigo. Você e todos os inversos e inversas. Abraços. Muito obrigado. Obrigado, Hamilton. Obrigado a todos e todas que estiveram aqui no nosso WhatsApp. No 51992461960, no nosso e-mail, contato@radioinverso.com e no nosso Facebook, né? Já que hoje rolou a transmissão direto aqui do programa inteiro, para quem nos ouve ter a oportunidade de nos ver também. Uma experiência nova aqui para todos nós. Muito obrigado a quem se manteve aqui. Eu não sei se alguém se manteve desde o começo, direto aqui.
Foram 2 horas de transmissão, né? Mais ou menos isso. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Por volta disso. Mas quem está nos ouvindo nas reprises depois, pode nos acompanhar no vídeo que fica disponível no Facebook, no meu perfil, Flávio F. Siqueira. Então depois você vê com calma, quando quiser, da maneira que for mais apropriada. E vai ser muito legal, tá bom? O Mensagens que Chegam pela Manhã fica por aqui. Volta nas reprises, 3 da tarde, 8 da noite, 3 da manhã. Todos os dias tem Mensagens que Chegam pela Manhã. E você que continua aqui na Rádio Inverso, siga na programação muitas músicas e muitas reflexões, muitas intervenções a cada 2 músicas de pensamentos, de áudios que vão contribuir a estender, a dilatar isso que nós nas últimas 2 horas falamos aqui, tá bom? Muito obrigado, um beijo para todo mundo, valeu, fique bem. Amanhã eu acho que eu não vou poder fazer ao vivo o programa, mas se eu não fizer, terá uma reprise aqui de um programa que foi ao vivo e que será cuidadosamente selecionada para te fazer bem. Esteja aqui também, eu não tenho dúvidas que te provocará e te movimentará. Um beijo, se cuida. Mensagens que chegam pela manhã. Acompanhe as reprises às 15, 20 e 3 horas no horário de Brasília. Mensagens que chegam pela manhã. Rádio Inverso. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. Pronto. Já entreguei para a programação da rádio, tá? Agora a rádio está tocando músicas e vai ser assim direto. 24 horas ininterruptamente. Esse programa aqui a gente quase não tocou música, né? Foi conversa, acho que eu toquei o quê? 3 músicas, 4 músicas, não mais do que isso. Nas últimas 2 horas, 1, 2, 3, 2 músicas só. Mas valeu a pena. Só no começo do programa, depois não teve mais música. Tomara que você tenha gostado, tomara que tenha feito bem, tomara que te ajude a se movimentar, a pensar. Eu vou seguir para as minhas coisas aqui, tá? Talvez à tarde eu consiga fazer alguma coisa, postar alguma coisa, não sei. No curso eu certamente, acho que agora já, quem está no Vida em Curso, eu vou aproveitar esse momento e já vou pular para uma live rapidamente no A Vida em Curso, para tocar no tema de hoje, enfim. E aí a gente já estende um pouco mais. Mas para quem fica aqui na minha página, um beijo, muito obrigado, foi muito legal. Farei mais vezes dessa maneira, tá? Fique bem e até a próxima. Se cuida.